o evento. E eu estou compartilhando também a tela, eu vou ligar e vou deixar a tela compartilhada deixa eu ver qual delas estão aqui, janela, Skype, esse aqui. Deixa eu ver se eu queria uma confirmação de vocês, se eu posso deixar gravado para depois colocar esse vídeo no ar. Se tem algum problema. Ok, pode Não, por ser. mim, não tem problema nenhum, pode sim. Giovanni, você acha que tem algum problema? Não, pode ser. Tá. Então nós estamos aqui gravando. A tela está compartilhada, vocês estão vendo um texto aí, né, do documento do Google, uma janela minha, certo? Sim, tô vendo. Tá, eu vou mudar para cá. Vou tirar essa aqui. Peraí, que esse aqui é meu roteiro. O laboratório que a gente vai seguir. Deixa eu ver aqui. Então, nós estamos ao vivo. É melhor desligar, né? Quem aí não estiver usando um celular, WhatsApp, essas coisas, porque enfim, qualquer coisa pode atrapalhar a atenção nossa. É interessante, às vezes, como eu já vi aqui, o Giovanni e a Luana não estão em lugares barulhentos, mas fiquem atentos para, às vezes, quando não tiver no momento de falar, deixar talvez o mudo ligado e depois desligar na hora que for falar, né? O chat que tem disponível, eu solicito que usem somente quando for pedir a palavra ou fazer algum comentário específico do que está sendo feito, está falando na hora, né? Não usem para assuntos paralelos, porque senão desvia a atenção. Se alguém tiver problema na conexão, aí é indicado que feche a câmera. E depois, talvez, se não resolver, fechar a sala virtual e acessar novamente. Se tiver algum problema de começar a falhar muito. A câmera, ela usa uma quantidade de bytes, né? Aí, então, às vezes, quando reduz, tirando a câmera, a qualidade pode voltar ao normal. Bom, a apresentação aqui nós já tivemos, ok. Nossa função, lembrando aqui, a equipe Nota 10, nós temos a missão de ajudar vocês a gerenciar a sua equipe no sentido de manter e melhorar o resultado, o desempenho que a equipe tem, tá? Então, de uma forma colaborativa, a gente facilitar que vocês consigam fazer essa gestão e desenvolver essas habilidades de gestão dentro da sua empresa. Então, esse evento aqui, ele tem essa finalidade justamente de, né, ajudar, no caso, o Giovanni, a entender o processo e pensar em causas e soluções para que ele alcance o indicador de desempenho junto com a sua equipe. Tá? Então, é assim que a gente trabalha. Entrando aqui já diretamente no roteiro, e sem mais delongas, vamos diretamente aqui no ponto laboratório 1, Giovanni, no arquivo aqui. Então, agora, o Giovanni vai passar para a gente os passos, né? Os dados do alvo dele, do que ele está buscando, e aí depois, então assim, ó, tá vendo? Mentorado, o objetivo é passar o seu objetivo, qual o alvo que ele está buscando, depois os dados da equipe, os dados da equipe de gestão, os dados sobre o processo, e aí a gente entra numa discussão sobre como que a gente pode sugerir, alguma coisa que a gente pode sugerir para ele fazer dentro do projeto dele, tá bom? Então vai lá, Giovanni, qual é o objetivo, o alvo que a gente vai estar focado hoje? Vai falando e eu vou anotando aqui. Eu vou deixar, inclusive, na tela aqui as anotações. Beleza. Todos me ouvem também? Sim. Pessoal, eu tenho que ficar de máscara, porque eu estou na empresa, aqui é norma, a gente não pode estar tirando. E está um pouquinho barulhento aqui, sim, porque eu estou perto da área de produção e também está chovendo. Atrapalha. Não tá chegando a gente, tá? Pode ficar tranquilo que não tá chegando som nenhum. Beleza. Então, o objetivo aqui, o alvo meu e da minha equipe, aqui no caso que nós estou eu mais 2 líderes e a minha gerente. A gente vai tentar melhorar isso aqui. E nosso alvo é aumentar a entrega de PA dentro do prazo. Explica o que é só o PA para ela, que ela talvez não saiba. Beleza, eu sou da área industrial da produção. PA é o produto acabado. A gente recebe a matéria-prima, tem a etapa de montagem, produção, confecção, e a gente entrega o produto acabado, segue o processo e vai para o estoque. Certo. Melhor explicar também, eu trabalho na Braille,
E aqui Uhum. é do Rio Preto. Nós produzimos toda a linha médico-hospitalar. São produtos implantados e para cirurgia cardíaca. Então, nós mexemos nessa parte da saúde. Ok, pode continuar. E dados da equipe sobre quem são os gestores, como são divididos, e depois os dados sobre o processo. Já segue o ritmo aí, fica à vontade agora, expõe o que você tiver. Beleza. Então, os dados da equipe, como eu já falei, a minha gerente, mais 2 líderes além de mim. Nós tocamos a equipe, temos 52 colaboradores. E nesses somos divididos em algumas linhas de produção separadas, que são as famílias dos produtos. Por exemplo, Citar as famílias? para ter uma noção de que nós estamos falando. Tá, conjuntos de tubos, oxigenadores, sistemas para cardioplegia, beleza. Senão eu vou... Então, lembrando que isso aí tudo é usado aonde mesmo, Giovanni? Cirurgias cardiovasculares. São os aparelhos para manter o paciente vivo durante a cirurgia que necessite de circulação extracorpórea, que a gente fala. Tá. Tem que implantar alguma coisa no paciente, mexer na parte cardiovascular, enfim. Tem que abrir para fazer alguma coisa, necessita desses produtos. Ok. Vai lá, o que mais? Então, acho que eu posso falar sobre a produção agora, né? À vontade. Fala tudo que você puder, depois eu pergunto o que a gente tem dúvida. Tá bom. Então, o nosso processo aqui, acho que, como qualquer empresa, o setor comercial ele tem a previsão de vendas. Ele passa isso para o Supply Chain. Aí nisso, o pessoal do Supply tem o PCP dentro. Eles fazem a emissão das ordens de produção e passam para a gente, o setor industrial. Meu setor é o da descartáveis. Então, aqui nós temos recebimento da matéria-prima para estar fazendo esses produtos, temos a parte da produção, embalamos, confeccionamos e mandamos o produto para expedição, depois ele tem o processo dele para ir para o estoque. Então, o que a gente faz é isso. Emitem as ordens, o que a gente tem que fazer? O item, quantidade e a data de término. Nisso a gente tem X dias para estar confeccionando esse produto, tendo a matéria-prima que eles têm que enviar para a gente. Vocês melhorar. que fazem. Ou você recebe a ordem de produção? Eu recebo do PCP. Tá. Verdade, aqui é o PCP. Aí dessas OPs a gente destrincha aqui na produção quem vai fazer o quê. Data programada pelo planejamento e controle de produção também. Tá, ok, o que mais? Processo produtivo, resumidamente, é esse aqui. Tá. Ordem, produz e entrega. Aí o trabalho de vocês acaba na entrega para expedição. E vocês fazem a embalagem também e depois entregam para expedição. Nós fazemos a embalagem interna. E a parte de colocar nas caixas, etiquetagem e enviar para o estoque é a expedição, que é outro setor, não tem nada a ver com o nosso. Tá. Então, o nosso é até a embalagem interna. Tá. E vocês entregam para a expedição ou a expedição vem pegar? A gente entrega. Tá. É um setor, é o posterior ao da embalagem ali. De uma sala já vai para outra. Tá.
Vocês que disponibilizam já, né? Sim. Tá. O que mais? Agora, dessa parte é só para explicar sobre isso. Tá. Você trouxe mais uma informação? Do processo, não. Tem de outro processo, alguma coisa que você trouxe? Alguma coisa que já constatou, enfim. Tá falando as nossas dificuldades já, então? Isso, é por isso que eu tô perguntando, fala Ele- tudo que você tem já sobre, se tem mais alguma coisa que você queria falar, para depois eu começar a perguntar, a Luana começar a perguntar, enfim. Não, tem sim. Então, no caso, como a gente recebe a ordem de produção e eles têm que enviar a matéria-prima para a área produzir o que eles precisam vender. Só que muitas vezes a gente não recebe essa matéria-prima, muitas vezes ela está em falta na empresa ou está em atraso. Então, um grande fator para os produtos dos nossos PAs é essa falta de matéria-prima ou atraso da mesma. E aí gera o atraso. Eu não consigo produzir porque eu não tenho material para fazer o produto. Tá. Nesse meio tempo da pandemia, a gente está tendo muito absenteísmo também. O pessoal está ficando afastado, que pega 14 dias, agora diminuiu para 12 por conta da quarentena. São fatores que estão mais gritantes no momento. Tá. O que mais? Mais alguma coisa? Não. Olha, Tá, tem que... tá. Então deixa eu começar a perguntar, a Luana também fica à vontade. É o seguinte, ó, quando você fala que seu alvo é entrega de PA no prazo, então eu vamos questionar um pouco como que você define o prazo, ou seja, o planejamento. Porque, olha só, quando você falou para mim, falou assim, poxa, a gente planeja na entrega no prazo e não sabe onde está errando. Não é que não sabe onde está errando, aí para mim fica muito claro que é assim, só tem um jeito de entregar no, assim, só tem um jeito. O que foi planejado, se ele não está sendo executado, você vai descobrir porque você não está entregando prazo. Então, o jeito que foi planejado é muito importante nessa conversa, que é isso que eu quero entender agora. Como que é planejado, entendeu? Então, assim, como que são definidos os prazos? Fala um pouco para a gente sobre isso, porque dependendo de como que isso é definido, aí a gente vai avaliar como está sendo realizado, né? Beleza. No caso, a gerente aqui da área, conjunto com nós, os líderes, nós definimos a capacidade de cada linha. Quantos podem ser produzidos por dia de cada item. Essa informação é passada para o PCP. O PCP, com base na demanda que ele recebe do comercial, ele destrincha a quantidade que precisa ser feita no mês, na nossa capacidade, que são divididas em OPs diárias. Até aí, tudo bem? Conseguiu entender? Tá, então, de acordo com a capacidade, ele divide pelo dia de Isso, são produção. ordens diárias. A ordem, ele já coloca uma meta, tipo assim, se nós temos capacidade de produzir, sei lá, ele já deve sair uma Tem, capacidade por dia. tipo, o que foi falado ali, conjunto de tubos. Ah, 100 por dia. tá, 72 por dia. tá. Então, Seriam capacidade já tem as entregas ideais, no caso. Tá, ok. Então, de acordo. Tá, então nós temos a capacidade diária. E depois, como é que é feito, então? Aí eles abrem as ordens de produção com um Tá, término baseado nessa capacidade. Tipo, hoje, dia 29, deveriam ser entregues 100 conjuntos de tubos. tá. Mas e como que eles definem isso? Por exemplo, tem que ter uma demanda. Vocês trabalham naquele sistema, eu esqueço os nomes, assim, se é
puxa ou empurra, né? Que o pessoal fala assim. O mercado, vocês fabricam depois que vende ou vende para fabricar, produz para vender ou vende para produzir, né? Para definir a quantidade. Como que é isso? Quem que define quantos que tem que produzir e como e o prazo, tirando a capacidade de produção? Como que é feito? Entendeu a pergunta? Tá mudo. Eu não estou ouvindo. Desculpa. O comercial É. passa a previsão de vendas do mês para o PCP. O que eles estimam vender em novembro, um exemplo. Aham. O PCP se baseia nisso, divide em ordens de produção e passa para nós. Divide e defina. Então, quando você. Tá, eles te passam uma ordem de produção. Vocês entram na produção, enfim, aí tem um. Aí que entra o pedido de produção com um prazo. O Isso. prazo para. Veja só. Cada célula aí, que eu imagino, vamos chamar em célula parte da fábrica, né? Que se tem uma capacidade, se eu sou do PCP, para planejar a produção, eu tenho que olhar se primeiro se já está aquela célula está vazia, eu tenho que saber onde que ela está. Enfim, para eu colocar que dia que vai começar, eu tenho que saber o último dia que ela está já previsto trabalhar, ou quando que, enfim, tem um monte de coisa envolvida aí, né? Não é Sim, simplesmente olhar a exatamente. capacidade diária e falar amanhã você vai produzir, porque pode já estar produzindo, previsto outro. Enfim, então assim, precisaria entender um pouco melhor isso. Por quê? Porque isso pode ter muito a ver com o problema do prazo, que é o jeito que está sendo planejado, entendeu? Então, assim, como que se define quando começa e quando termina? Porque a capacidade é ok, mas e quando termina e quando começa, como que é? Põe numa fila, olha a produção já Sim, é uma atual, já fila. está atualizada, enfim. É uma fila. Eu posso compartilhar a tela? Claro, tem aí, você viu onde que é? Sim. Aí eu já mostro como que é. Tá conseguindo ver? Sim. Beleza. Então aqui eu recebo as ordens. Aí aqui no canto direito eu divido pelos setores. Então aqui eu vou pegar só um que seria o conjunto de tubos. Aí aqui dá para ser visualizado o término. É tudo numa fila. Aí cada dia eu tenho uma produção para entregar. Dia 21, esses produtos. Dia 22, esse modelo nessa quantidade. E assim sucessivamente. Dá para ficar Hum. mais? Sim. Tá, então. Então, se o PCP for planejar uma nova ordem, ele tem que olhar aí de acordo com o setor, ver até quando que está previsto, mas aí já começa a primeira coisa. Quando ele vai planejar e ver até quando já tem previsão, se Ele já vê. tem um atraso, esse atraso é atualizado a cada quanto tempo? Não, ele não vê o atraso, ele simplesmente coloca no final. Tipo, se fosse abrir outro aqui, seria no próximo dia, depois do dia 9. O que tem para trás não é visualizado. E assim fica. Então vamos lá. Primeira coisa que está acontecendo aí. Eles estão planejando, vê se eu estou enganado, tá? Sugestões, eu pus uma sugestão para depois de falar aqui. Falhas. Planejamento de novas ordens de produção sem considerar vamos dizer assim, atraso atual. Ou seja, se não considera a nova previsão, obviamente vocês vão estar sempre atrasados. Porque agora, alguma hora pode Sim, atrasar e já sabe que está atrasando. Então, se já sabe que está atrasado, vai ficar sempre atrasado, porque não tá considerando que já existe um atraso para planejar e não errar, né? Tô certo? sim.
Então, assim, vocês sempre vão entregar atrasado. Isso é tipo assim, se dessa forma, o que eu entendo, você vai me corrigir se eu estou errado. Uma meta atrasada. Se você colocar lá, que é até como foi que você falou aqui, entrega de PA no prazo, ninguém vai estar muito preocupado com esse medidor aí, porque se tivesse, já estaria mexendo pelo menos no planejamento, já iria começar a fazer um planejamento mais atualizado. Então é um medidor furado, que ninguém está preocupado com ele. Acostumou com ele atrasado já, então assim, paciência, já é assim mesmo. Estou errado? Pior que não. Então, assim, primeira coisa é de saber se realmente vocês querem mexer nesse medidor. Se quiser, vai ter que começar a mexer no processo do medidor e no processo de planejamento. O processo de planejamento tem uma falha já identificada, né? E precisa ver se realmente vai querer fazer esse trabalho com a equipe de alcançar a meta de entregar 90% pelo menos no prazo para chegar no 100, né? Então, assim, Sim. isso tem que ser feito um trabalho, assim, nós vamos fazer realmente isso, porque vai ter que mexer lá no PCP, vai começar lá o trabalho. Não é com vocês que começa lá, tem que ser um trabalho em No caso é equipe, outra né? área, né? Então, exato. Assim, uma sugestão já que vem aqui. Eu já ia até, ó, eu vou explicar o GERE aqui, mas já vou colocar alguns detalhes. Beleza. Aprovar com todos os setores envolvidos o projeto de alcançar o alvo, que é essa melhoria na qualidade de entrega. Tem que pegar todo mundo que é envolvido, não é só a produção, o PCP está envolvido. Isso está muito claro, já começou aí o problema. Né? Então, assim, nós vamos mexer com isso, então nós vamos chamar todo mundo. Chama os gestores responsáveis, né, em fazer o processo. Então, assim, ponto. Aprovar com todos. A questão todos nós estamos querendo ajudar, a empresa quer, então nós vamos se unir para resolver isso? Ok? Então, assim, trabalho em equipe, nada de ficar trabalhando sozinho, setor que não depende só de vocês, entendeu? Esse já Sim. começa aí. Daí, o que eu falo GERE aqui, o GERE é um sistema de gestão por resultado em equipe que eu sugiro sempre fazer. No caso, vocês têm duas equipes. Vocês têm os setores, as equipes, eu vou pôr aqui, ó. Equipe, vamos pôr aqui, setores, outros setores, né, que são envolvidos, e tem uma outra equipe que é a equipe interna da produção. Então, assim, dentro do programa GERE, de um projeto que aí depois eu posso passar para você ver e ver o que você acha interessante aplicar, o que a gente chama? A gente chama a equipe interna e fala assim, gente, nós vamos bater essa meta que a gente já não bate faz tempo e agora vamos começar a olhar para ela porque esse é o nosso projeto e vocês concordam? A equipe interna também tem que concordar, né? Ó, pega todos os supervisores, né? Os três, a gerente e depois a equipe lá fala assim, olha, agora nós temos um projeto, nós vamos fazer isso. Todo mundo pode ajudar? Vamos trabalhar para isso? Podemos contar com todo mundo? Aí todo mundo fala ok. Na hora que fala ok, aí vai começar ela a levantar problemas, ouvir todo mundo, não só você, não só a gerente, fala assim, por que que nós não conseguimos entregar no prazo? Aí deixa todo mundo listar, enfim, aí tem uma sequência de atividades que a gente sugere fazer, que já deu muito certo, assim, o pessoal gostou muito, tem gente que replicou em outras unidades, enfim, um negócio simples, banal. Aí depois eu te passo. Mas enfim, a questão é trabalhar em equipe, já chamar todo mundo que é responsável para poder definir se vai realmente, porque senão você vai ficar fazendo um projeto ilusório aqui, você vai ficar brincando de pôr no papel falhas e soluções, então não vai resolver o problema, né? Não vai. Então tem que ver se o povo realmente quer ou não. Se quiser, aí fazer algumas ações de identificar problemas, criar soluções, implantar, medir se deu certo, tal, enfim. Aí é aquela gestão como um todo, tá? Então, Certo. assim, primeira coisa que eu vejo aqui, que você confirmou. Essa questão eu não sei se vale a pena a gente entrar um pouco mais no mérito, porque ainda está faltando dados para entender como que é feito o planejamento. E talvez assim, eu possa ir questionando mais. Num primeiro momento aqui, ó, a falha, o planejamento de novas ordens de produções não considera aqui, ó, não considerar o atraso atual. Então, essa é uma falha que já ficou claro, né? Então, assim, vocês vão estar sempre atrasados, ponto. Esse é um ponto.
A outra é assim, pode ter mais coisas, e aí eu não sei se vale a pena, se você quer questionar isso, ou se a gente questiona outras etapas. Você quer discutir um pouco mais o planejamento? Sim, pode ser. Isso aqui no caso, Ragonha, não fala muito, porque não é responsabilidade do meu setor fazer esse planejamento. Né? Então vamos colocar assim, já que você não é o responsável, eu vou fazer algumas pontuações. Então, assim, sugestões. Entender, isso aí você vai entender depois que todo mundo aprovou, porque vai mexer lá. Lá é o começo de tudo. O PCP é um dos que tem que entrar. Quais mais eu não sei, mas o PCP tem que entrar nessa jogada. Então, assim, entender como é feito o planejamento detalhadamente. E aí, por quê? Porque olha só. E também entender como planejamento, mas como foi definido a capacidade diária. São dois problemas aqui, porque também é um planejamento a capacidade diária, né? Então, planejamos que é possível entregar 10 unidades por dia, né? Então, vou até por aqui. Entender como é definido a diária e ver se realmente ela é real. E aí, o que, que é real? Cuidado, por quê? Porque, cara, eu tô falando alguma coisa que talvez se tivesse um gerente de produção, quem criou isso, fala assim, agora você tá brincando, você acha que a gente não sabe isso? Ok, eu vou chutar aqui, tá? Pode ser que eles saibam enfim, mas eu tô só levantando hipóteses. Por exemplo, quando vai se definir a capacidade diária, tem que considerar tudo que é feito no dia, inclusive talvez algumas coisas que não são nem da produção, mas os caras têm que parar para fazer. Então, assim, às vezes fica lá contando, os caras contam quanto que. A máquina produz 10. O cara também consegue abastecer a máquina. Tá, mas então é 10 por dia. Não, mas calma Não. aí, o cara, de repente, ele tem lá ele para 1 hora do trabalho dele para fazer outra coisa e ele não pode abastecer a máquina. Meu, então não vai, a capacidade não é Não, 10 isso por aí é dia. considerado já. Né? Então tem que considerar todo o negócio de Beleza. setup, tem que considerar um Sim, monte de coisa, né? já é tudo considerado. Então, e aí depois sair, pode ser que isso aqui pode, eu acho, não ser o problema principal, mas depois conferir, né, entender, então, que ver se realmente se é real, se ela é real, né, conferir isso aqui para ver se realmente aqui não é um outro problema, né? Então tem que conferir esse negócio, fazer alguns testes de Certo? produção, né? Para chegar e falar, não, essa parte aqui tá certa. Pega algumas amostragens, enfim. Agora, esse negócio do planejamento detalhadamente, você viu, ó, a gente com uma pergunta só, que dei sorte aqui, talvez, poderia se dizer isso, que a gente já identificou uma falha. Agora, como mais é feito o planejamento? Quais são as variáveis que são consideradas? Vou por aqui, ó, consideradas, como é o processo planejado para depois identificar qual é que está igual o realizado. Quer dizer, o que nós estamos planejando que realmente é realizado? Se não está sendo realizado, vai ter que mudar o planejado. Né? Então, nós planejamos que a matéria que sai da ordem começa no outro dia, porque sei lá o quê. Mas está acontecendo isso? Não, então tem que mudar. Então, assim, isso aqui não adianta, é o que você falou. Como você não conhece, nós precisamos entender melhor. Eu acho que grande parte do teu problema está nesse planejamento, né? Porque olha só, nós não estamos falando em aumentar a capacidade de produção. Nós estamos falando em entregar no prazo planejado. Se o teu alvo fosse quer aumentar a capacidade de produção, a conversa seria outra. A conversa seria, vamos estudar seu processo, vamos ver o que a gente pode otimizar, blá. Mas não é. O alvo é, eu preciso entregar no prazo planejado. Então eu preciso acertar. A questão é como que eu planejo, que tem que ser igual como eu realizo. Alguma coisa está errada aí, né? Tem alguma coisa dando diferente. Né? E aí pode ser que você descubra, vamos supor, planejamento pode ser que está planejando bem. Na hora que você vai ver o realizado, de repente você identifica que, nossa, a máquina não fica ligada a 8 horas, nós estamos planejando que é 8, sei lá, não sei. E aí você fala, puxa, descobrimos um problema. A máquina poderia ficar ligada 8 horas, vamos resolver esse problema e aí talvez você aumente a capacidade de produção. Né? Pode ser que você vai identificar algumas coisas nesse sentido. Né? Beleza. Entendeu?
Luana, quer comentar alguma coisa enquanto é isso? Vai me interrompendo aí que eu tô embalado aqui. Não, eu estou só pegando conhecimento mesmo e me colocando na situação, tentando avaliar quais são os erros de processo aqui, porque são áreas totalmente diferentes, né? É, minha área é de alimentos, então eu estou tentando buscar as informações para ver onde está errando aqui também. Tá. Então, ó, veja só, uma coisa interessante, Luana, é que é o raciocínio que está por trás disso. Por exemplo, eu quando sou um gestor e as pessoas perguntam a mim, você é gestor de que área? Eu falei de qualquer uma, porque eu sou gestor de processo. Então, assim, a questão que vocês precisam entender, e aí eu falo Giovanni, Luana e qualquer um, é que existe uma lógica que é igual para tudo. Então, assim, nesse caso aí, olha só, vale a pena salientar que o raciocínio que eu acabei de falar. Nós temos um indicador, por isso que eu falo, vamos definir bem o alvo, porque sem o alvo, depois a gente não sabe qual que é o problema. Tudo vira problema e aí a gente não resolve nada. Então, assim, não, o alvo é entregar o que é planejado, entregar tudo o que é planejado. Bom, quando você fala isso, você pensa em processo, independente se é de produção, de loja, de seja lá o que for, você tem que pensar assim. Então, como é que eu resolvo isso como gestor? Comparando o planejado com o realizado. Entendeu? Assim, simples. Porque a meta é entregar conforme planejado. Então, aonde está a diferença? Ou o planejado está errado, ou o executado está errado. Os dois não estão conversando. Errado é que eu falo é um diferente do outro. Né? Por quê? Porque o resultado não está saindo. Então, essa é uma lógica igual, tá? E aí vocês podem, por exemplo, pensar que também é igual para tudo, como eu falei agora, trabalho em equipe, precisa envolver os setores e ter todos os setores envolvidos nessa conversa. Não adianta a produção bater no peito e falar assim, eu resolvo o problema, e o problema é construído lá atrás, junto, sem querer, enfim. Às vezes até a informação da produção foi passada errada para o planejamento, por isso que o planejamento está fazendo errado. Então, assim, não tem dono do erro. Mas tem um processo que precisa ser melhorado e tem muita gente envolvida, então tem que estar todos envolvidos. Essa é uma outra estratégia que você deve usar também na sua equipe, na minha opinião. Quando você fala, por exemplo, em melhorar a exposição, tal, você tem que pôr o objetivo para eles e começar a conversar com todos que estão envolvidos. Às vezes pode ser o cara de compra, se tem algum envolvimento, né, ele vai ter que estar no meio da conversa. E aí ter o consenso de todo mundo do que é que está se buscando e como resolve isso. Aí tem uma sequência de conversas, de ações, de planejamento, enfim. Essa é uma outra forma de ver que eu também sugeri aqui. Então, você está vendo que isso não tem a ver com produção ou não, tem a ver com lógica, tem a ver com gestão, tá? Essa questão de produção, eu me vi muito nessa situação porque o gestor ele faz uma lista de produtos para ser entregue como se fosse um pedido porque os itens não são produzidos na loja, principalmente os itens de confeitaria e salgado, essas coisas. Então, no final do dia, eu faço um levantamento do que eu vou precisar para vender no outro dia e entrego isso para minha produção. Só que, o que acontece muito? As minhas atendentes, elas deixam o que eu pedi armazenado ao invés de colocar para venda. Então, eu começo a acumular coisas, produtos que estão lá, que não estão sendo vendidos, e isso atrapalha tudo, porque quando isso vai para a área de venda, por exemplo, eu pedi hoje, chega amanhã, mas ele só vai para a área de venda no sábado. Por essa falta de habilidade delas, oferecer os produtos, expor os produtos para que eles vendam. Então, é muito complicado, porque parte desde a hora que eu estou fazendo o pedido, né, o problema fica ali. Então, às vezes, por exemplo, elas não têm esse start de, acabou a esfirra de frango, vamos colocar a esfirra de frango, porque às vezes chega alguém ali e não quer aquilo que está ali, ela quer a esfirra de frango. Então, às vezes, eu tenho a esfirra de frango guardada lá dentro e eu perco uma venda por ela não estar exposta, entendeu? Sim, então. Aí vem igual o dele, falando em gestão. Qual que é o procedimento que deveria ser feito? Então, alguém delegou esse procedimento, né? Toda vez que acabar o produto X deve ser reposto ou deve ser avaliado qual teve mais demanda. Tentar, isso aqui é por escrito, assim, sabe? Tem que ter uma ideia para você pegar, define com eles, fala, gente, isso aqui funciona? Funciona. Então coloca, fala assim, agora esse é o planejado, é o procedimento. É igual a produção, PCP. Eu planejei, agora eu vou realizar. Tá dando para realizar? Beleza. Não tá dando, volta, ou revê o jeito que é planejado, ou executa melhor a produção. Então é tudo a mesma coisa, é planejado e realizado. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que fazer na gestão é planejar direito.
né? E o direito, você, o Giovanni, qualquer um aqui, fique atento pelo seguinte: por que que o método ágil hoje funciona muito? Porque eles falam assim, ó, planeja o mínimo possível e faz logo, planeja pouco e executa rápido. Porque na hora que você for executar, você vai ver que não é exatamente do jeito que você pensou. E aí você vai ajustar o planejamento. Então você vai lá, por exemplo, o Giovanni, vai lá e vamos revisar essa forma de planejamento aqui. Vai lá e, eu acho que o que funciona é assim, desse jeito não funciona. Na hora que ele planeja, sem entrar muito detalhe, sem querer planejar tudo, só uma parte, assim, já vai e começa a praticar. Na hora que ele começa a praticar, ele vai ver que tem alguns ajustes que vai ter que revisar o planejamento. Não, porque, não, realmente, desse jeito não dá, porque tem que considerar uma variável A, B e C. Então tem que ser o planejamento e realização, algumas vezes, para você ajustar e chegar no que realmente é execuível e que dá resultado. Isso tem que é a fase de teste que o pessoal fala, né? O modelo de gestão ágil tem muito esse negócio de teste. Teste é uma coisa hoje que é muito comum ver. Então vamos testar para ver se der certo. Planeja rápido. Eu acho que a produção tem que ser assim. Vamos testar. Peraí, em vez de fazer da fábrica inteira, vamos fazer de uma célula, de um produto e vamos começar a testar. Eu acho que de uma célula tal tem que colocar assim. Pô, vai lá e já testa. Tá dando certo. Tá, então vamos fazendo de outra célula. Não, peraí, ajusta. Aí vai dando certo de um, de outro, aí você vai depois replicando e o método de planejar para outros setores. Viu, Giovanni? Fique muito atento e a isso. Não fiquem planejando muito achando que tudo que a gente planeja dá certo. Tá? Inclusive se a gente planejar sozinho, a chance de dar errado é muito maior. Porque Com sempre tem certeza. variáveis que só os caras da produção sabem. Entendeu? Então, assim, tem que planejar junto e testar rápido. E aí ajustar. Planeja, testa e ajusta. Aí a coisa vai engrenando. Entendeu? Então, até vou colocar aqui, ó. Planejar mais testar, mais ajustar rápido e pouco, não tudo de uma vez, aos poucos, entendeu? Então, assim, porque senão é muito tempo de planejamento para depois você mudar tudo e perder. Então, hoje em dia não dá para ser assim. Por isso, descobrir um método que realmente funciona melhor. Giovanni, o que mais que a gente pode falar aqui? Precisaria, para a gente continuar a conversa, claro que a gente pode começar a levantar hipóteses, mas Certo. de novo, entender melhor o planejado, essa eu acho que fica sendo a grande tarefa que você falou, não vai conseguir fazer sozinho. Entender melhor como que planeja, o que está sendo planejado, e aí, aí sim, a fábrica tem umas coisas que você talvez vai conseguir responder, que é como está sendo executado e comparar os dois para ver onde que estão as diferenças, entendeu? No caso, a gente achou uma diferença que é o dia, né? O dia que é planejado começar já está errado, porque planeja num dia que já sabe que não vai começar. Então, aí já fedeu, já não vai dar certo, né? Entendeu? Beleza. Então, aí fora isso, eu ainda tenho a falta do material para produzir o item, além do atraso. Então, você falou isso também. Então, ó, é, fazer, eu vou por aqui, ó. Compara, né, peraí. O que eu vou falar, que eu não sei se eu coloquei entender como foi. Eu vou pôr numa outra forma, só isso aqui que eu acabei de falar, e já vou pegar o gancho que você falou. Então, assim, ó, identificar exatamente qual não, o que foi planejado e o que é né? Como é realizado. Entender as diferenças e revisar o planejado ou ajustar o realizado para que ele seja igual ao planejado. Basicamente, o raciocínio é esse, do que a gente falou ali até agora, tá? Então, assim, isso que aí envolve todos os setores. Agora você Sim. falou, o que mais? A questão de matéria-prima, né? Você tinha comentado, é verdade. Você falou, fala da matéria-prima ou atraso. Quer dizer, aí entra no planejado, né? Como é que você planeja uma coisa se não tem a matéria-prima para chegar na data que vai fazer? Então, assim, para mim, eu não sei se você tem alguma outra solução, mas enfim, aqui, ó, vamos ter que colocar aqui, ó, falta de matéria-prima. Para mim é muito simples, mas eu não sei se o raciocínio está certo. Isso é assim, solução, quando for planejar, ou seja, o PCP, né?
Ele avaliar se tem a matéria-prima. Se não tiver, planejar a produção somente quando for chegar a matéria-prima. É básico, assim, é uma coisa que, né, aí tem que encaixar na fila de novo. Enfim, o que você acha sobre isso? Eu pus para não perder o raciocínio. Como você vê isso? Depois a Luana fala aí. Não, eu concordo totalmente. Certo seria ser feito isso mesmo. Porque né, é mais de novo, mas que assim, tá muito claro que o pessoal não tá nem aí para a questão do prazo, né? Porque se tivesse, tá na cara que não tem jeito de produzir sem matéria-prima, alguém tá empurrando com a barriga. Eu não tô falando que é de propósito, de maldade, não, tá? Tô falando um processo e tá sendo empurrado com a barriga, né? Enfim, então assim, tem que mexer nisso. Matéria-prima não tem jeito, né? Precisa de matéria-prima. Então, se não tem a data, não adianta nem planejar, né? Agora, se tem a data, tem que ver a partir de quando ela for chegar, né? Antes não adianta colocar para produzir, né? Não pau o sol com a peneira aí. Luana. A minha dúvida é qual é o setor que faz a compra da matéria-prima? Ele tem consciência de quanta matéria-prima é usada por dia para produzir quantas peças? Porque se o setor que faz a compra se organizar por dia, como vocês são, tem que produzir tantas, mas para produzir tantas eu tenho que ter tal matéria-prima. Se ele conseguir se organizar para isso, é lógico que tem horas que não depende só de quem faz o pedido, né? Como a gente está tendo problema de falta de mercadoria de todos os tipos. Mas existe um setor, é o mesmo setor que faz essa compra da matéria-prima? Sim, no caso é o mesmo. É o PCP que faz a É a compra. cadeia de supply chain. Isso. É a cadeia de suprimentos. Aí engloba o compras e o planejamento. Ai, não sei, né? No meu entender, assim, talvez... É a mesma pessoa que está comprando, ela sabe o que tem que produzir, porque é ela que planeja. E talvez não seja... Entendi. É o que o Ragonha falou, talvez o começo de todo o processo seja ali, né? A pessoa Sim. fazer a compra de acordo com o que ela quer que produza para que vocês consigam cumprir os prazos, porque isso aí depende de vocês, né? Sim. Aí ainda Mas mais nesse período, tudo entra no mérito da pandemia, que os fornecedores Então. atrás está faltando matéria-prima para todo mundo, digamos assim. Então, no momento, o mérito é esse. Mas esse problema é recorrente de anos e anos. eu ia te perguntar, se essa falta de matéria-prima é atualmente por conta do que o país está vivendo ou isso já é uma coisa que acontece há muito tempo? Não, é recorrente. Então, cessar se funciona. O que você vê, ó, uma outra forma de colocar aqui de sugestão, né? Você vê que não tem como. Revisar o medidor é igual revisar a forma de planejar, né? Assim, não tem como. Mas do jeito que está sendo medido hoje, vem muito por causa do planejamento. Porque o medidor pode ser até que não seja, eu prescrevi revisar o medidor, mas não é a palavra talvez ideal. Porque o medidor entrega no prazo, tá certo? Sim ou não? Só que você vê, o problema tá na forma de que planeja, né? Planejar sem se hoje tem pandemia, que tem falta de matéria-prima e não considera isso, então de novo o problema volta para o planejamento, né? E aí o medidor ele acaba ele mostrando um problema que na verdade não é o problema, né? Certo. Porque ele não está considerando as variáveis, ele fica parecendo que o índice é da produção, e o índice não é da produção. Sim, justamente. Não é, Aí o que é, esse medidor não é. tipo, em suma, o que é demonstrado para a diretoria. A produção está atrasada, a produção não deu conta. Simples assim. Então até vou colocar aqui, ó. E aí, falhas. Medidor não mede
a capacidade de produção, não vou nem falar em capacidade, a capacidade de entregar PA no prazo, simplesmente olhando a produção, né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Ou seja, o medidor não é do setor de produção. Somente, não é, vou pôr somente aqui, somente do setor de produção. Tá claro que isso não é, porque tem mais etapas envolvidas, né? Então, envolve outros setores. Então, esse resultado, esse problema, então, o problema não é só da produção. Porque o medidor começa num processo que vai lá atrás, desde o planejamento até a compra da matéria-prima, começa lá. Então, o processo está medindo, esse medidor mede a capacidade do supply chain aí até a produção, né? E eles estão envolvidos no processo. Tá muito claro, né? Então, Sim, é isso é isso. uma outra forma de ver, né? Correto. Então, assim, já. E aí você fala, puta, ainda é apresentado para a diretoria, queima o filme por nada, assim, né? Por nada, assim, não é por nada para queimando o filme da produção por um negócio que realmente não está medindo de forma coerente. Quem é o responsável? Né? Então, é isso. O que mais que a gente pode falar? Acho que. Porque aí o resto aí teria que, para falar mais, a gente teria que estar com os dados de planejamento e realização e realizado, né? Como que é planejado e como que é realizado. Aí a gente conseguiria levantar mais informações, pensar melhor para poder identificar e acertar isso daí. Mas por enquanto tem que levantar esses dados corretamente e fazer as comparações, né? Agora, você quer dar uma olhada no indicador que eu já tenho? Põe aí. Pode colocar? Pode. Beleza. O caso é aqui, essa é a pontualidade da entrega. Aqui eu pego a produção do dia que é É, entregue. ele não tá chegando para mim. Chegou para você, Luana? Para mim não chegou. Não compartilhou. Sim, eu tô vendo o gráfico. Peraí. Engraçado, o meu não entrou. Deixa eu ver se tem outro aqui. Como é que eu posso fazer? Carregou? Não, vamos lá. Não, ainda não. Novo. Compartilha, tira e compartilha de novo. Vamos ver se agora ele. Deixa eu ver se eu clicar no. Foi? Tá preto, entrou uma tela preta para mim. Agora entrou minha tela, agora eu tô vendo seu computador, provavelmente. Agora saiu. Tá conseguindo ver agora? Não. Você tá, Luana? Tô vendo você Não. agora. Azar seu. Não tá aparecendo também para mim aqui ainda. O Giovanni não deu. Agora tá dando sinal que vai entrar alguma coisa aqui. Tela preta. Tá, então eu tô vendo a tela do seu computador, tô vendo o gráfico. Tá Foi? aí. Eu também. Viu? Beleza. Ok. Então aqui eu faço a medição pelas datas de entrega, se a gente entregou dentro da data ou depois. Aí nisso eu jogo aqui, eu mapeio mensalmente e eu tiro a porcentagem pela quantidade que foi entregue dentro da data, é a minha porcentagem de atendimento em dia. Está pontuado aqui mais clarinho. O atrasado, junho, julho, agosto, setembro. Você vê, ó, quando teve
produção alta, o atrasado foi alto, quando teve produção baixa, aí dá tempo de entregar tudo, não tem, né, mais ou menos, deixa eu ver, não é relativo, aqui tem um tipo, alto em maio mesmo, tô julho. fora. A produção O foi percentual, baixa, também. o atendimento não aparece, tá ali em cima, o percentual é esse aí que você clicou, né, 63? Isso aqui. Tá. Entendi. Então, o outro 98, 100, realmente, assim, é engraçado que depois que eu sei o que eu já sei, eu não consigo nem pensar nesse medidor, assim, porque para mim parece assim, eu não sei como começou o processo, como foi planejado, assim, já aquelas perguntas e inclusive algumas afirmações me fazem olhar esse indicador como um critério, assim, Certo. porque não tem um planejamento coerente. Então, assim, mas entregou até, vamos supor, em janeiro, entregou bastante, assim, se for ver 70%, por fevereiro 80%. Tá, mas quer dizer, não sei o que quer dizer isso, porque não sei como foi planejado, assim, e eu sei que tá planejado às vezes, já planejando, entregando com falhas, então, enfim, mas ok. A média de entrega, se você pegar de janeiro a setembro, qual que é a média que deu? Dá 73. 73, né? Isso, 73,1. Até que não é ruim. Então, mas é engraçado, sabe que eu vendo isso aí, eu fico pensando, agora eu vou pensar alto aqui, não terminei de pensar, vou pensar com vocês juntos. Para que eu quero um medidor de entrega no prazo se eu estou trabalhando dessa forma e ninguém reclamou até agora? Tipo assim, eu vou lá, eu ponho o negócio na fila, o planejamento às vezes já está errado. Se o plano está dessa forma que está hoje, num conceito errado no sentido daquele negócio, se está atrasado, já continua planejando tudo atrasado. Então, assim, para que eu quero ter esse medidor de entrega no prazo? Essa seria a pergunta que me fica na cabeça, entendeu? Porque geralmente o que acontece? Um indicador que é bacana é o indicador de produtividade, né? Não de entrega no prazo. Produtividade é a questão, poxa, a nossa equipe é boa ou não? Ela está produzindo quantas peças dos 10 por dia, ela produz 10 por dia, se precisar? Na hora que precisa, ela produz. Então, não precisa. Então, o que está acontecendo? A equipe é ruim, está mal treinada, a máquina está dando problema, está faltando matéria-prima, enfim. Aí é questão de produtividade, né? Então, esse seria um ponto. O outro ponto também poderia ser prazo para o cliente, né? Olha, eu tenho cliente esperando, blá, 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 e eu tenho que entregar no prazo. E aí sim, pô, eu não estou entregando no prazo para o meu cliente final, putz, isso é importante. E aí eu volto toda a cadeia e falo, nossa, como é que eu estou prometendo prazo para o cliente final? E aí se eu estou incumprindo ou não, tá? Isso é relevante. Mas esse medidor, para mim, eu não consegui achar um sentido nele do jeito que ele está sendo feito hoje. Tipo assim, para que eu quero isso? Talvez até por isso que ninguém tenha se preocupado em fazer um projeto para melhorar isso, porque é para produtividade, é para capacidade, é para custo, é para que é isso? Você consegue mostrar assim ou não? Vamos lá, vou tentar. Vamos Então, ver. ele mede a entrada do material no estoque. Então, se eu não entregar no prazo, teoricamente, corre risco de faltar produto lá para ir para o cliente. Tá. Então, se fosse isso, o medidor deveria ser outro. O medidor deveria ser se a gente consegue manter um estoque mínimo e não deixar não deixar o estoque chegar abaixo do mínimo. Aí sim, porque aí envolve mais gente, mas é um objetivo relevante. Então, assim, vamos mudar o medidor?
Vamos colocar um medidor de, olha, o estoque não pode ficar abaixo do mínimo. E aí, por quê? Porque é o mínimo para não faltar produto de entrega, entendeu? Então, assim, ó, bacana. Então, agora vai começar a envolver o pessoal também de planejamento de estoque, né? Do comercial, estoque, enfim. Mas do jeito que tá aí, ele não tá falando de estoque, quem tá lá pedindo é o comercial. O comercial pede e aí tá produzindo de acordo com um planejamento que não dá nem para considerar assim, né? Porque não tá planejando isso corretamente, de acordo com a capacidade. O planejamento não está considerando um prazo, por exemplo, para entregar para o estoque, enfim, não tem nenhum vínculo do planejamento com o estoque, a não ser o vínculo da quantidade que o cara pediu. Então, assim, se o seu objetivo fosse esse, eu mudaria o indicador também. Então, Ragonha, só que no caso, a questão é, nossa parte é a produção. Sim. O que a gente recebe é que a gente tem que produzir aqueles itens naquelas datas. O que a gente consegue mensurar hoje é isso. Eu estou cumprindo com a obrigação da produção? É o que eu estou mensurando ali. Mas aí volta, então, se aí não for questão de material no estoque, né, for questão de produção, aí a pergunta seria: nós estamos produzindo na nossa capacidade mínima ideal, tem a mínima, média, máxima, vamos dizer assim, a máxima, quando funciona tudo redondinho, a gente consegue e tal, mas tem uma mínima que a gente tem que produzir, porque senão o custo é maior, blá, blá. Então, assim, aí, de novo, assim, estou produzindo na nossa capacidade ou no nosso custo, enfim. Aí tem outros medidores também, né? Que pode ser que é questão do custo e tal. E aí, enfim. Então, o produzindo na capacidade, sim, né? Seria um medidor do trabalho de vocês, né? Poxa, quando entra, tem matéria-prima, a gente está produzindo realmente como deveria, na capacidade que a gente deveria? Ou a gente está perdendo produção aqui? Poderia estar produzindo mais do que estamos produzindo. Então, assim, aí, oba, beleza, oxe, isso é bom. Então, assim, se for esse medidor, né, então, aí volta, tá, então é só pensar no seguinte, para medir a capacidade, tem que revisar o planejamento, aí fechou. Mas não pode contar, vocês não vão, por exemplo, poder revisar o medidor considerando que a matéria-prima não vai poder ser um problema de vocês. Na hora de criar um medidor, tem que criar um medidor que dependa só de vocês. Por isso tem que revisar o medidor. O medidor, na verdade, o medidor é a forma de planejar, né? Que volta no PCP, que era o que a gente falou. Então, assim, o que eu estou querendo dizer, vamos pôr aqui, ó. Revisar o medidor, a forma de planejar, assim, se é para medir só a produção, então não, o planejamento não pode envolver falhas de falta de matéria-prima, e outros atrasos, mesmo do atraso do que já tem, porque senão você está sendo penalizado duas vezes, né? Que é aquele negócio, ele põe na fila, o negócio já está atrasado, você está considerando que está tudo produzindo mal, mas não é. Você demorou um dia só para produzir o negócio, era para demorar um dia. A questão é que o cara não considerou que ia começar atrasado, e aí então está medindo errado. Certo. Então, assim, tem que ajustar nesse sentido, né? E aí sim, vai medir só a capacidade de vocês, aí dá certo, aí faz sentido, né? Então, enfim. Então, até vamos colocar aqui, ó. Medidor não de um produto não pode ser a medidor, a meta de entrega de um produto não pode ser ter interferência da entrega de outro produto. Mas assim, se a meta é entrega de produto acabado, sei lá, a não ser que, não, nós vamos medir a capacidade do mês todo, e aí querer uma capacidade mensal. Tudo bem, um vai empurrar o outro, mas também não mediria assim, né? Então, quantos produtos nós estamos produzindo, aí seria outra opção.
Outra opção. Então, assim, depende muito do que está querendo ser medido. Outra opção é medir a quantidade de produtos capaz, vamos pôr aqui de capacidade versus realizado, produzidos no mês. Aí, ok, pô, nós estamos produzindo muito bem, mas aí vai envolver também a matéria, vai envolver outros setores, não só vocês, né? Então, tipo assim, ó, a gente produz menos, por quê? Porque não tem matéria-prima, porque, pode ser porque quebra, enfim, aí pode ser um monte de coisa, mas nesse caso não seria só vocês também, de novo. Não seria só responsabilidade da produção. Ou seja, na verdade, você pode até chamar de produção, e tem empresas que chamariam isso de responsabilidade da produção, só que aí o setor de planejamento e compras ele entra como responsabilidade da promoção, está no mesmo gerente, entendeu? Aí o diretor, dono da empresa, chega e bate, entre aspas, né, no sentido, né, tipo, cobra do gerente da produção, porque a matéria-prima está no gerente da produção, entendeu? Aí sim, faz sentido. Né? Você criar nós estamos produzindo muito aquém da nossa capacidade e tem demanda. Meu, então, ok, um problema é a compra, e a compra está na responsabilidade do indicador, de quem tem a responsabilidade do indicador aí. Enfim, então são diversas formas de ver, né? Ou você coloca compras dentro do setor, ou então você fala que o indicador é dos dois setores, dois, três, quatro, enfim. Tem que ajustar esse negócio aí. Né? Enfim, voltamos um pouco no que já era, mas é mais para questionar a questão do medidor mesmo. Qual que é o objetivo do medidor e quem que ele deve contemplar, né? Beleza. Quais setores ele deve contemplar? São os responsáveis. Você entendeu, Luana? Porque no final de tudo ele está sendo cobrado por uma coisa que não depende só dele. Exato. O resultado final, você está sendo cobrado pelo resultado final, mas quem está te cobrando não entende que lá no início do processo está com problema. Então é E isso. aí, se você não expor isso, você vai sempre levar a culpa de que tua produção tá atrasada. Bom, é isso, eu acho que alguém quer comentar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta, enfim, deu para entender como que a gente olha como gestão. Eu fiz lá alguns parênteses aí, só independente do setor, a gestão, por isso que o Giovanni poderia trabalhar na gestão da empresa da Luana do Giovanni, quando ele começa a entender esses conceitos de indicador, de planejamento, de acompanhamento, de monitoramento, enfim, processo, comparar processo planejado e realizado, identificar falhas, isso são habilidades. Claro que se você tem mais experiência, você vai conseguir, né? Se o Giovanni tivesse a experiência que a Luana tem na padaria, lá, na loja de conveniência, ele conseguiria achar isso mais fácil. Então, ter mais ideias e tal. Mas eu posso sentar na fábrica de qualquer um de vocês aí que eu vou conseguir ajudar e resolver esse problema junto com a equipe, né? Eu nunca sozinho. E aí eu vou aprender o que eu não sei, porque eles sabem. Então, na hora que eu sento com os outros, eu sei tirar e fazer. O gestor tem que saber fazer a pergunta certa, para quem sabe. Então, se ele souber fazer a pergunta certa, ele acha a resposta. E aí ele acha a solução. É assim que eu trabalho, é assim que vocês podem trabalhar. Então, tem que pensar sempre nessa questão: processo, planejamento, indicador. É isso. Tá? Objetivo, o que realmente se quer, qual objetivo realmente se quer com esse indicador, quem que envolve, é essa conversa aí. Tá bom? Beleza, então? Alguém quer fazer um comentário final? Que vamos encerrar? Não, eu tô... Beleza. Eu só vou fazer então aqui, deixa eu ver o que eu tinha colocado no finalmente. A avaliação. Eu já falei agora aqui a respeito de rotinas, né, de práticas da gestão como um todo. E aí, se foi bom, eu queria saber por que foi bom para vocês, o que é que vocês acham do. Engraçado que o Skype está parando de compartilhar a tela diversas vezes aqui, mas enfim. Eu tô lá no finalzinho. Depoimentos. O que vocês acham? Se foi bom, depois eu vou perguntar os problemas, assim, o que pode ser melhorado e tal, mas agora foi bom para vocês participar do evento? Se foi, por quê? Giovanni, fala você primeiro. Agora, foi bom
no caso, debater, foi mais uma confirmação do que eu já imaginava, assim, que o problema não está basicamente no setor produtivo, a gente depende do planejamento. Foi mais uma confirmação disso mesmo. A partir disso, a gente vai tentar ter uma nova avaliativa com os outros setores. Tá. Lembre sempre do seguinte, ó, não está na responsabilidade de vocês inicialmente. Depois que você entender melhor o processo de planejamento, aí for comparar com a execução, pode ser que você ache os problemas de execução. Por enquanto, a gente não achou porque não tinha o processo planejado correto, né, para comparar com o realizado. Então, o que a gente sabe que do planejado são essas falhas de matéria-prima e tal, e aí ficou a falha do setor de vocês. Mas na hora que planejar exatamente, souber como planejar exatamente, comparar, provavelmente vocês vão achar também falhas aí internas que poderiam ser eliminadas, tá? Vamos lá. Luana, o que você achou? Eu adorei. Para mim, eu coloquei a situação na loja e eu vi que muitas vezes o gestor ele é muito cobrado por uma meta de compra e venda semanalmente. A gente recebe um relatório de quanto a gente está comprando e quanto a gente está vendendo. E eu percebi fazendo isso, assistindo, né, e participando, que às vezes a principal falha do processo não está só nas meninas vender, está lá no começo. Quando eu não planejo o que eu vou vender na semana. Quando eu não organizo como vai ser a semana. Porque se eu começar a planejar no primeiro dia da semana o que eu vou fazer e o que eu quero vender e eu passar isso para a equipe, talvez eles absorvam isso e consigam me entregar resultados. Eles não me entregam resultados porque não tem um planejamento, não passam um planejamento do que eu espero deles a semana toda. Sim, exato. E aí eu vou te falar que vai mais longe, Giovanni, Luana. Muitas das vezes a gente não sabe, os colaboradores não sabem o que a empresa, os gerentes querem de fato, entendeu? Porque falar que quer que vende ou que quer uma meta de venda ou compra é muito genérico. É muito genérico. Tipo assim, depende de muita coisa. No nosso modo de ver, os indicadores eles têm que sair dos indicadores de macro processo, venda, produção e começar a entrar em desempenho, né? Em procedimentos operacionais, para ser mais específico, para o diretor ser assertivo no que ele quer. Então, assim, eu quero o quê? Para vender, eu quero que você traga novos clientes todo mês? Agora você... Bom, então já mudou a conversa. Falar que é vender e falar que você tem que ir lá e fazer o que está planejado hoje, como que está rodando hoje, é muito ruim isso, né? É a mesma coisa que falar assim, ó, se vira, eu quero o resultado, mas faça o que está fazendo hoje. Então, assim, calma aí, você precisa ser mais específico para a gente aperfeiçoar o processo. Então, planejar vai até nesse sentido, né? A diretoria ser mais específica no como alcançar os resultados, né? Existe um foco que eles têm, que é aumentar a venda nos produtos de cafeteria e produção própria. Porém, eu, Luana, percebi hoje que isso está sendo mal planejado, que se tiver um planejamento melhor, eu consigo fazer uma venda maior desse grupo, dessa cobrança que eles têm, porque o restante vende. Eu só preciso melhorar essa área, entendeu? E eu acho que a falha está no comecinho do processo. Sim, Participando hoje, eu consegui entender isso. Exato, bem comentado. Sobre o evento, preparação, evento, finalização, enfim, tudo. Vocês viram alguma coisa que vocês acham que pode melhorar? Enfim, tem alguma ideia do que vocês acham para o próximo? O Giovanni na preparação, eu mandei o material para ele. A próxima vai ser a Luana, a Larissa. Enfim, tem alguma coisa que vocês viram aí que gostaria que fosse melhorado? Luana, não, sim ou não? Deixa eu só perguntar uma coisa. Isso vai ficar para a gente ter acesso. Por exemplo, depois eu consigo falar, né? Sim, tá. E aí você viu, é assim que você vai participar do próximo, quando for você no lugar dele. Giovanni, alguma ideia, alguma sugestão? Por enquanto, não. Tá. E aí a gente pode colocar esse depoimento do que vocês falaram aqui. Posso divulgar, se for o caso? Essa pergunta é padrão, tá? Pode sim.
Tá. Ô, Giovanni, uma coisa me vem em mente. Se você tiver um problema e quiser comentar mesmo que rapidamente agora, ou enfim, depois pessoalmente, porque você falou, ó, já confirmamos o que eu imaginava. A questão, então, às vezes, é como que nós vamos resolver isso, né? Então, ou seja, como nós vamos discutir, porque algum lugar deve estar travando. E se já te imaginava e não resolveu até agora, algum lugar deve estar travando. Pode ser com o gestor A, B e C, pode ser com o departamento, pode ser com o diretor, enfim. E aí seria uma outra conversa que, se você quiser, enfim, ou se quiser até fazer algum comentário agora que a gente, né, isso é gestão, né? Como é que a gente faz para, por exemplo, num caso como esse, poderia ser um problema assim. Eu tenho um problema que já foi identificado aqui, eu não estou batendo uma meta que vocês viram que não é só minha responsabilidade, só que eu não consigo resolver, eu não consigo nem mudar o indicador, nem envolver o diretor, enfim. E poderia ser outra parte do assunto, né? Enfim, se você quiser comentar alguma coisa a respeito disso, fique à vontade. Prefiro no particular. Eu imagino. São questões muito delicadas, né? E lembre-se só disso que eu falei. Tentem sempre. O pessoal esquece, eu mesmo às vezes esqueço. Tentem trabalhar chamando a equipe. Isso Sim. muda muito. Então, assim, poxa, se é só. Então, nós estamos sendo cobrados a produção para resolver um problema tal, e nós estamos com essa dificuldade que envolve outro setor. Chama a equipe, chama todo mundo, chama os gerentes, da sua gerente, os supervisores, fala, gente, né, assim, assado. Tá, como é que a gente pode resolver? Vamos chamar o outro setor. Tentem colocar sempre os envolvidos nas discussões. Na discussão do problema, não na implantação da solução, porque aí as pessoas se veem obrigadas a fazer coisas que elas não querem. Agora, se elas discutem, aí elas compram as ideias mais facilmente depois, entendeu? Chegar muitas vezes com a ideia pronta, já falando, vamos fazer isso, tem muita gente que reluta. Agora, se você chama a pessoa para discutir já o problema, fala, eu preciso da tua ajuda, nós precisamos resolver, você pode me ajudar? Aí a pessoa, ela vai dar a sugestão que talvez você queria que ela fizesse, mas ela não iria fazer se você falasse. Entendeu? Então, essa é uma técnica que é para envolver, né? Engajar, Sim. Tá bom? Então, Beleza. Obrigado a todos aí. Foi um prazer para mim também fazer esse trabalho com vocês. Eu gosto muito e é bom para a gente conseguir fazer algumas análises aqui e ver como que pode ser feito gestão, né? Então, tamo junto. Conte comigo. Até a próxima aí. Combinado. Obrigada, Obrigado. até a próxima. Um abraço.